Olá, eu sou a professora Camila Pereira e nessa videoaula nós vamos dar sequência ao estudo de músculos de cabeça e pescoço. Nessa videoaula, o primeiro conteúdo que a gente esboça são os músculos de cabeça chamados de mastigadores, tá? Eles são músculos que vão ter uma inserção no crânio e depois se inserem na mandíbula, que é o único osso móvel que nós temos na face, tá? Movimentando-a, esse osso, no ato da mastigação. São em número de 4 músculos, tá? Os 3 primeiros elevam a mandíbula e o último nós vamos ver que garante movimentos de lateralidade ou de indução. O primeiro músculo que nós estudamos aqui na sequência de slides é chamado de músculo temporal. A característica dele, ele tem formato de leque, então o seu desenho é em formato de leque. Ele se insere na linha do superior do osso temporal, onde se articula com o parietal, com o frontal. E também tem uma inserção na mandíbula, conforme a gente vê na imagem aqui, tá? O músculo temporal, ele tem uma função específica de elevar a mandíbula. Aí vocês me perguntam assim, professora, como que olhando ao músculo eu vou saber o movimento que ele desempenha? Estão vendo? Esse músculo ele está no seu posicionamento, no seu tamanho original, Então, a mobilidade dos músculos esqueléticos, elas só acontecem porque o músculo tem a habilidade de contrair-se. Lembrando lá da nossa primeira videoaula, o ato de contração é a redução de até 1/3 do tamanho do músculo. Se as fibras elas estão dispostas de forma vertical, quando esse músculo contrair, ele vai diminuir o seu tamanho e vai puxar para a direção das fibras, esse elemento na qual ele se fixa, que é a mandíbula. Então, ele vai garantir, o músculo masseter temporal, ele executa a elevação da mandíbula. O próximo músculo é o músculo chamado masseter. É um músculo que se insere, ele tem 2 feixes, então ele se insere no osso zigomático e também no arco do zigomático. E ele também tem uma inserção que acontece aqui no ângulo da mandíbula, ou na mandíbula propriamente dita. Da mesma forma, o músculo ele tem as suas fibras dispostas de forma vertical. Quando ele contrair, ele vai reduzir o seu tamanho e puxar esse elemento para cima. Então, esse músculo, ele também, masseter, ele também realiza elevação de mandíbula. Porém, além de elevar a mandíbula, ele contribui, para a projeção anterior da mandíbula, ou seja, ele leva ela para frente, tá? Porém, a ação principal dele é elevação de mandíbula. Os 2 próximos músculos são chamados de pterigoide. O pterigoide, ele vai ter uma inserção, o lateral, ele tem uma inserção na mandíbula e ele tem uma inserção no arco zigomático. Ele é um músculo curto, nós conseguimos enxergá-lo aqui na imagem. As suas fibras estão dispostas de forma horizontal. Desta forma, quando esse músculo contrair, ele vai garantir a dedução da mandíbula, ou seja, seu movimento de lateralidade, tá? Esse músculo nós vemos a sua evidência muito clara em ruminantes, Então, quando a vaca ou o boi eles mastigam, a mandíbula deles executa um movimento de lateralidade, que nós vamos chamar de dedução,
que é característico do músculo pterigoide lateral. O próximo músculo da mastigação também é um pterigoide e ele é chamado de pterigoide medial. Qual a diferença entre o lateral e o medial? A primeira é o seu tamanho, tá? O medial ele é um músculo curto, né? Assim como o pterigoide lateral. Porém, nós vamos avaliar o direcionamento das suas fibras. O pterigoide lateral, as fibras estão dispostas de forma horizontal ou transversa. O músculo pterigoide medial, as suas fibras estão dispostas de forma diagonal, tá? Quando nós olhamos, ele é paralelo ao masseter, né? Ele se situa medialmente ao ramo da mandíbula, né? Então, nós vemos aqui o ramo e a sua inserção no ramo da mandíbula. E ele tem também uma ação específica de elevação de mandíbula quando contrair, tá? Esse músculo contraído, ele gera elevação da mandíbula. Então, nós vimos que o pterigoide medial, que o masseter e que o osso temporal, eles elevam a mandíbula, enquanto que o músculo pterigoide lateral, ele realiza movimentos de didução, ok? Aqui é só para a gente entender a diferença, né, na prática entre esses dois músculos. Eles estão muito próximos, então nós vemos que o pterigoide lateral, as suas fibras estão dispostas de maneira horizontal ou transversa, enquanto que o pterigoide medial, as suas fibras estão dispostas de forma oblíqua ou vertical, tá? Então, são músculos que se sobrepõem, que estão muito próximos e que, de acordo com a disposição das suas fibras, desempenham movimentos diferenciados, tá? Bom, acabamos nesse momento, então, falando, né, sobre os músculos da mastigação. Agora, nós vamos migrar para os músculos do pescoço. O primeiro músculo de pescoço que nós estudamos, ou melhor, agora nós vamos ver um grupo de músculos de pescoço que são chamados de supraioides. Por que supraioides, professor? Então, no pescoço nós vemos a presença do osso ióide, que é esse aqui, ó, que é o único osso que não se articula com outro osso, né, no corpo humano. Então, os supraioides são aqueles que estão acima do ióide, por isso que eles recebem essa denominação. O primeiro músculo supraioide é esse chamado de digástrico. Ele recebe essa denominação porque ele tem 2 ventres, tá? E um tendão intermediário. Esses 2 ventres, eles formam um V em ângulo obtuso. O ventre posterior, olha, este aqui do digástrico, ele vai se inserir lá no processo mastoide, tá certo? E o outro, aí o tendão intermediário se insere no osso ióide, enquanto que o ventre anterior, ele dirige-se para a mandíbula. Por conta dessas características, o músculo digástrico, ele vai ter a ação de abaixar a mandíbula, ou seja, ele abre a boca, né? E ele também, pelo seu ventre posterior, quando contraído, ele eleva o osso ióide, tá? Então, no ventre posterior eu tenho elevação do ióide e no ventre anterior abaixamento ou abertura da mandíbula. O próximo músculo de pescoço, ele também é um supraioide, né? Ele vai ter uma inserção no processo estiloide e uma inserção no processo ióide. Então, nós vamos chamá-lo de músculo estiloioide. O músculo estiloioide, quando ele gerar a ação, ele vai
elevar a mandíbula. O próximo músculo, né, um músculo muito importante, chamado de miloioide, ele forma o assoalho da boca, tá? Então, ele tem uma inserção na região inferior da mandíbula em toda a sua lateralidade e também no processo hioide. Esse músculo ele tem uma função específica de elevação do hioide, tá? Então, pensemos que todos os músculos supraioides, eles têm função básica ou específica de elevar o hioide. Certo. O próximo músculo de pescoço é chamado de músculo externo-cleidomastoide. Ele tem essa definição devido, né, às suas inserções em vários pontos. Então, nós vemos aqui, ó, ele tem uma inserção no processo mastoide, uma inserção no externo e uma inserção na clavícula. Então, nós vamos chamar de músculo externo, cleido ou clidomastoide, tá? É um músculo longo. Esse músculo, ele vai garantir, né, na contração, a inclinação lateral do pescoço e a rotação da face voltada para o lado oposto, além de garantir flexão da cabeça. Então, ele faz movimentos de rotação, de inclinação lateral e também flexão da cabeça. O próximo músculo, chamado de esterno-hioide, nós podemos chamá-los de músculos infraioides, ou seja, né, eles estão abaixo do hioide. Então, seria esse que as setinhas estão mostrando aqui, ó. O nome dele é chamado de esterno-hioide, isso porque ele tem uma inserção no hioide e uma inserção no externo. Quando ele contrair, esse músculo ele vai deprimir o osso hioide. Então, ele tem a função de abaixar o hioide. O próximo músculo também é um digástrico. Ele é chamado de músculo omoioide, né? De onde vem o termo homo? Na nômina antiga de anatomia, o que nós chamamos hoje de escápula era chamado de omoplata. Então, nós vemos que o omoioide, ele tem uma inserção na escápula, ele tem um tendão intermediário, né, porque ele é um digástrico, e uma segunda inserção no osso hioide. Desta forma, o omoioide, quando ele contrai, ele também vai realizar o abaixamento, né, ou seja, a depressão do músculo do osso hioide. O próximo, né, ele também é um infraioide, porém ele não tem inserção no hioide, ele só está abaixo dele. Ele tem uma inserção no osso externo e uma inserção na cartilagem tireoide do sistema respiratório. Quando esse músculo contrair, ou seja, ele reduzir até 1/3 do seu comprimento, ele tende a puxar a cartilagem tireoide para baixo. O próximo músculo, chamado de músculo tireoioide, né? Então, é um músculo que tem uma inserção no osso hioide e uma inserção na lâmina da cartilagem tireoide. Quando esse músculo contrair, ele vai deprimir o osso hioide, tá? Qual é a importância desses músculos supra e infraioides? Eles auxiliam o processo da deglutição, tá? Então, quando nós engolimos, existe o trabalho de todos esses músculos, garantindo o movimento existente na faringe para facilitar o processo de descida do alimento até o estômago.
ok? Então, nós finalizamos nossa videoaula hoje sobre músculos de cabeça e pescoço. Aguardo vocês até o próximo conteúdo. Até mais!